Olá pessoal, eu sou o Delamura. Você está no canal Relógios Alternativos, o canal mais eclético da relojoaria brasileira. Sejam todos bem-vindos. E novamente vamos entrar nesse universo fantástico da relojoaria, pessoal. Hoje vamos falar um papo cabeça sobre relojoaria. Vamos falar sobre as nossas vontades, o nosso posicionamento no nosso hobby. O que vocês acham? Eu estive pensando e muitas pessoas comentando sobre o relógio certo, o relógio errado, posicionamento, como que é ser colecionador. Cara, a regra é simples, sem cagação de regra. Não tem regra. Ninguém é mais ou menos colecionador, ninguém gosta mais ou menos de relógio porque tem um relógio caro, porque o outro tem um relógio barato, porque eu tenho 100 relógios e o outro tem 2. Isso não te transforma em um colecionador. O que te transforma em um amante do hobby da relojoaria é gostar de relógio. E pode ser o relógio mais simples possível, ou pode ser o mais caro também. Isso não define você como colecionador. Ok? Para começar, estou usando o meu Orient 50 anos. Esse relógio que foi produzido pela Orient em comemoração aos 50 anos de Brasil, e foram fabricados 2.023 peças, justamente o ano que a Orient fez 50 anos no Brasil. Então, se você está querendo entender quem é você na coleção, no colecionismo, eu acho que a gente pode bater esse papo, ok? É isso aí. Eu separei alguns relógios aqui para a gente trocar essa ideia e entender o porquê de tanto afinco muitas pessoas levam ao extremo. O extremo anda junto aqui com o colecionismo, principalmente por conta da rede social, por conta da internet. As pessoas, elas se direcionam em um posicionamento e dificilmente elas saem desse posicionamento. E aí geram conflitos. Galera, relógio é para ser apreciado, independente do teu bolso. Fiz um vídeo recentemente desse carinha aqui, tá certo? E muitas pessoas fizeram comentários. Ah, esse relógio não vale o que está se cobrando, esse relógio é caro pelo que entrega. E eu deixei o meu posicionamento. Eu comprei esse carinha aqui pela minha paixão pela Tecnos e porque remete a um relógio que eu tenho, um relógio antigo. Assim também como esse carinha aqui, o Cássio Duro, tem sofrido muitas críticas porque um carinha como esse aqui, um Ed's Dive, um relógio de menos de R$400, entrega mais do que o próprio Cássio Duro e o próprio Tecnos, em especificações, em bracelete sólido, um relógio com bezel em safira, com bezel em cerâmica, ele não tem safira. Um relógio com resistência à água 200 metros, uma construção muito bem feita, muito barato, metade do preço dos outros. É válido, é válido. E é isso que eu queria discutir com vocês. Em qual o momento que você está vivendo da sua coleção? Você está procurando pertencimento? Você quer pôr na sua coleção um relógio suíço, como esse? É isso que você está buscando? E tá ok? Se você está nesse momento de pertencimento, de buscar o clubinho do Bolinha, onde exclui a maioria por conta do status e do poder aquisitivo, você está procurando nostalgia,
assim como eu fiz o vídeo desse relógio aqui. Por que eu coloquei um relógio na minha coleção de 1.700? Esse relógio aqui no Brasil acho que está mais de R$2.000. Eu comprei esse aqui no Juma Shopping e ele chegou por 1.500 e pouquinho. Mas na Amazon esse relógio está R$2.000. Um relógio sem coroa rosqueada, um relógio com cristal de acrílico, resistência à água baixíssima, 50 metros. Muitos dizem que mal dá para lavar a mão na torneira. Mas por que o Delamura colocou esse relógio na coleção, gente? Porque para mim, a relojoaria, o colecionismo, ele é além de especificações. Tem pessoas que estão hoje no colecionismo focadas em especificações. Se não tiver safira, se não tiver coroa de rosca, se não tiver mais de 200 metros de resistência à água, se o bracelete não for sólido, eu não compro. Isso a gente está vivendo, a gente vive nos grupos daí, né? E será que é certo pensar assim? Não sei. Eu falo para vocês, o hobby, ser entusiasta, diz sobre você, não sobre mim, né? Todos os hobbies. Você pode ser um colecionador de tampinha de refrigerante antigo e é legal, você gosta, é a mesma coisa da relojoaria. Eu recentemente entrou na minha coleção esse carinha aqui, por exemplo, Seiko 5, um Seikinho que você vai pegar e vai olhar aí nas relojarias por aí. Esse relógio está por R$2.000. O que ele entrega? Bracelete estampado, um movimento muito simples da Seiko, não tem corda manual, é só automático, mas é um Seiko que eu queria ter na minha coleção. Não tem regra para ter esse relógio. E aí eu poderia ter comprado com esse dinheiro, por exemplo, esse Saint Martin, que sai por R$1.700. Especificações desse relógio são as melhores que a gente pode adquirir em um relógio, principalmente com características de relógio de mergulho. Resistente à água 200 metros, safira, bezel de cerâmica, um fecho muito bem feito, muito bem trabalhado. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês sabem que eu gosto muito da relojoaria chinesa, eu acho ela muito importante hoje no mercado mundial. Porque a relojoaria chinesa ela tá possibilitando que as pessoas consigam usar relógios assim extremamente muito bem construídos sem ter que tirar uma fortuna do bolso. Por exemplo, esse meu Seiko 5, que nas melhores da praça custa por volta de R$4.000, não entrega o que esse relógio entrega. Então, o cara não tem 6, 7 mil para pagar em um Seiko com essas especificações, mas ele pode ter um relógio chinês muito bem feito por R$1.700. Mas, o que eu quero dizer? Daqui 20 anos, daqui 15 anos, você pega esse relógio aqui, que custa R$1.700, e pega esse Seikinho aqui, que custa quase o mesmo valor. E você vai olhar para o seu Saint Martin e vai olhar para o seu Seikinho numa roda de amigos. Qual desses aqui vai despertar o interesse da galera? Qual desses relógios aqui vai ter uma história para contar? Provavelmente o Seikinho. A Saint Martin entrega muito, a relojoaria chinesa entrega muito em especificações, mas eles ainda estão construindo a história deles. Pode ser que daqui 100 anos um Saint Martin seja um relógio de muita história, assim como a Seiko,
que tem mais de 100 anos, assim como a Tecnos, que tem mais de 100 anos. Então, o colecionismo envolve tudo isso. Eu tenho vários relógios chineses na minha coleção, eles fazem parte da minha coleção, mas não podem ser o foco de alguém que quer colecionar. Por quê? Porque você tem que pôr história na sua caixinha. Por mais que seja, você pode pegar um relógio desse aqui. Ah, mas isso é conversa. Não é conversa, gente. Isso aqui é Casio. A Casio tem uma bela história na relojoaria. É um relógio bem construído. Ah, mas aí o relógio que não tem, que nem, por exemplo, esse aqui, o rapaz perguntou, mas tá fazendo falta a coroa rosqueada. Gente, vamos ser sinceros. Eu não quero esticar o vídeo muito. Vamos ser sinceros. Qual de vocês usa um relógio para mergulhar? No geral, ninguém usa, né? Mas nós queremos especificações, coroa rosqueada. Mas se a gente for ver bem, especificações no relógio, elas só têm funções quando o relógio é usado como ferramenta mesmo. No dia a dia, mas eu tenho que ser cristal de safira. Eu tenho bastante relógios. Eu só tenho um riscado que não está aqui na mesa. Que eu bati o vidro e é um Orient Submariner, aquele modelo antigo. Eu bati num negócio de ferro e ele deu um risquinho. É o único que eu tenho riscado. Eu nunca bati meus relógios em nada. Ah, mas pode bater. Ah, então quer dizer que você só vai comprar um relógio, você vai deixar de ter um relógio, por exemplo, como esse Alba, lindo, titânio, porque ele não entrega safira, porque ele não entrega... Aí você não vai pôr ele na coleção, você vai ficar refém de especificações. É isso. Você está no momento consumista, eu já passei por isso também. Eu acho que até estou ainda nesse momento consumista. Às vezes a gente compra mais relógios do que a gente precisa. E às vezes a gente não olha para o que está pondo na nossa caixinha. Só simplesmente a gente está comprando. E é esse momento que você também tem que pensar. Será que ao invés de eu comprar 4, 5 relógios, não é o momento de eu comprar um relógio mais legal? De repente pegar um relógio assim, que tem uma história na relojoaria suíça, uma marca renomada na Suíça. Tudo bem, a Certina não é tão conhecida no Brasil, mas na Europa sim. Será que não, ao invés de eu comprar 2 chinês, não está na hora de eu colocar um Orient 3 estrelas na minha coleção? Não é? Então, assim, era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, bater esse papo. Gente, relojoaria e relógios não é só sobre preço e nem sobre especificações. Eu acho que tem que ter conexão entre quem compra o relógio e o relógio. Eu acho que tem que ter uma conexão entre você e a peça que você está comprando. Seja ela visual, estética, certo? Menos especificação. Eu acho que um relógio não pode... Nenhum relógio meu entrou na minha coleção por conta de especificação. A coisa que eu mais priorizo na compra de um relógio é a aparência dele. Porque é isso que me faz se sentir bem. É a aparência desse relógio no meu pulso. Então, a aparência é a primeira coisa. Marca influencia sim, é óbvio. Se não influenciasse, eu não teria coleção de Orient, de Tecnos, de Casio, de Seiko, de Timex. Eu teria só chinês na minha coleção, porque eu tenho certeza que pela metade do preço eu teria todos esses relógios chineses na minha coleção. E com mais especificações. Mas esse é o caminho para ser um colecionador, para ser um entusiasta? Eu acho que não. Então, na minha visão, tá, gente? Não estou dizendo para vocês, relógio chinês é muito importante, eu tenho vários, eu gosto de vários, tem uns que jamais vão sair da minha coleção, acho que a maioria não vai sair da minha coleção, eles têm uma importância, gosto, apoio, mas eu acho que
a gente tem que valorizar a história também no colecionismo e na urologia, por menos especificações que esses relógios entreguem, ok? Então era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. Esse relógio, por exemplo, entrou recentemente, não fiz nem vídeo dele, na coleção. É um Seiko, é um relógio bem bacana, é um relógio JDM. Esse relógio aqui só vende no mercado interno japonês, e é essas coisas que motivam a gente que coleciona relógio, trazer coisa diferente. Ou seja, eu não comprei esse relógio pensando se ele era o melhor cronógrafo do mundo. Eu comprei esse relógio porque esse relógio me ganhou no visual. Incrível esse relógio. Vamos pôr ele no pulso para vocês verem. E é isso. Queria bater esse papo com vocês. Vamos dar mais chances à relojoaria. Pensem menos em especificações. Qualquer um pode ser colecionador. Qualquer relógio, não importa o preço, ele pode entrar na tua coleção e pode ser bom. Relojoaria é sobre você, não é sobre o teu amigo do WhatsApp, do grupo de WhatsApp, nem sobre o teu chefe. Você não vai impressionar ninguém com teus relógios. Você só tem que impressionar a si mesmo. Esse carinha entrou na minha coleção porque me impressionou muito positivamente. Gostei demais desse relógio. Achei o preço justo. Poderia ter vindo mais caro e eu acho que eu compraria do mesmo jeito. Poderia ter vindo mais barato também e eu ia bater palma. É isso. Mais um chinês aqui, ó, de excelentíssima qualidade. Esse aqui é um Foresight, um relógio muito bem feito. Tem um vídeo no canal, foi o primeiro vídeo que eu fiz desse relógio, ainda bem lá atrás, vídeo bem ruinzinho. Não que os outros sejam tão melhores, mas melhorou um pouquinho a imagem, melhorou um pouquinho a câmera. Mas é um relógio que merecia uma atenção melhor. Eu recomendo demais esse relógio. E é chinês. Ok? Então é isso, galera. Espero que deixem seus comentários aqui. Em que fase de colecionador você está vivendo? O que você está pondo nas suas caixinhas? Eu quero saber. Comentem aí. Acho que todo mundo quer saber o que o outro está fazendo, né? Mas colecionismo diz sobre você. O que importa é você. O que importa não é o influenciador que está te influenciando. E você tem que se conectar com a peça que você vai pôr na tua coleção. Se ela fizer bem para você, não importa os outros. Não importa o que a grande maioria vai falar. O que importa é o que você pensa sobre a sua coleção. Seja ela uma coleção de 2, 3 relógios ou de 10, 20, 30. O cara que tem 50 relógios não gosta mais de relógio do que o cara que tem 2, 3. As possibilidades são diferentes, talvez, as condições, mas eu tenho certeza que a paixão é a mesma. A paixão pelo hobby, ela não surgiu você contando dinheiro e querendo comprar um relógio mais caro. A paixão surgiu muitas vezes na infância, num presente que ganhou da namorada, um relógio que ficou de herança do avô. Tem várias histórias. Isso que eu quero dizer para vocês. Relojaria, o hobby, ser um entusiasta, o entusiasmo do relógio, vem de história. Sempre vai ter história. E se essa história não está no passado, ela vai ser gerada para o futuro. Porque você vai gerar, você vai criar uma história que lá na frente você vai contar para alguém. Beleza, galera? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do comentário, do bate-papo aqui com o Delamura sobre relojoaria. Vamos esquecer de cagar, vamos parar de cagar regra e vamos apenas admirar esses carinhas aqui que são incríveis, que fazem a nossa alegria e que fazem a gente ficar o dia inteiro no WhatsApp falando de relógio. Porque se eu fico, vocês também ficam, eu tenho certeza disso. Então a grande maioria fica nos grupos falando de relógio. Porque se você está aqui acompanhando
o vídeo até agora, é porque você gosta de relógio, certo? Então, eu espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.